bom emprego, mas o cara tá bem com Deus. O cara não viaja, não tem dinheiro no bolso, mas ele tem fé na alma. Sim. Entende? Então, às vezes, Deus não pode dar o que você ainda não tem, porque você ainda não é grato pelo que já tem. Quando você celebra o que tem, Deus te dá o que você não tem. O cego está à beira do caminho pedindo esmola. Sim. Ele não está reclamando que ele é pobre, ele não está reclamando que ele é cego, ele só está clamando. Por que as pessoas não abrem visão? Porque ao invés delas clamarem, elas reclamam. Uau, é verdade, faz sentido. Clamar, reclamar. Quando você reclama, a visão fecha. Quando você clama, A visão abre. a visão abre. Isso daí, João. Uau. Então, muitas pessoas vão permanecer cegas porque elas ainda não usaram a arma do clamor. Deus não responde a questionamentos, Deus responde a fé. Se você usar a fé, Deus responde, mas se você usar o questionamento, ele se cala. Embora até Deus em silêncio, ele continua falando. Uau, uau. E você acha que essa é uma maneira que Deus realmente fala com muitas pessoas? Deus falando em silêncio? Então, o silêncio é uma habilidade de que poucos têm de ouvir Deus. Por quê? Deus fica 400 anos em silêncio. 400 anos em silêncio. Mas só que quando você tem intimidade com Deus, até em silêncio ele pode falar. Porque silêncio também é um nível de resposta. Silêncio é Por exemplo, quando Jesus esteve na cruz, o céu ficou em silêncio, a terra ficou em silêncio, o Pai ficou em silêncio, mas Jesus estava confiante. Porque o silêncio faz parte do processo. Eu sempre vou usar essa linguagem. Em dias de aula, o professor fala. Em dias de matéria, o professor verbaliza, ele explica, ele fala sobre ciência, matemática, mas no dia da prova, Ninguém fica em silêncio. ele fica em silêncio. Mas engraçado, ele está em silêncio, mas ele não saiu da sala. Entendi. Então, o fato de Deus não estar falando não significa que ele esteja ausente. É melhor Deus em silêncio, mas presente, do que os homens falando com Deus ausente. Deus pode estar não falando nada, mas não significa que ele esteja ausente. O silêncio de Deus também fala. O silêncio de Deus também é resposta. É a resposta. Gostei. O silêncio de Deus também é a resposta. É isso aí. É isso aí. Então, se você está passando por um processo que você precisa de uma resposta, o silêncio de Deus também é resposta. Deus fala tudo. E ele fala. E outra coisa que é engraçado, tudo ouve. Nós precisamos colocar isso muito na cabeça. Tudo ouve. O Josué falou com o sol parou, o sol ouviu. A lua deteve, ouviu. Você tá aí? Deus falou com os corvos para levar pão para Elias, os corvos ouviram. Sim. Deus mandou o peixe vomitar Jonas, o peixe, tudo ouve. O problema é que nós não estamos falando. Aí quando Ezequiel está no meio de um vale de ossos, não é os ossos que falam para o profeta. É o profeta que vai falar com os ossos. Ah, eu peguei. Você tá aí? Então o que acontece? Mais do que saber a voz que você deve ouvir, você precisa saber a voz que você deve ignorar. Tem voz que você está ouvindo que você deveria silenciar. O problema é quando você está silenciando voz que você deveria ouvir. O profeta tem que abrir a boca e profetizar. Isso é rico. Porque quando o profeta está falando, vai começar uma restauração. A restauração não começou pelos ossos, começou pelo profeta. Porque toda vez que Deus vai trazer vida, ele não começa pela parte que morreu. Ele começa pela parte que sobreviveu. Entendeu? Então, por exemplo, a Eva está dentro do jardim viva, ouviu a voz da serpente e morreu. O Lázaro está morto no sepulcro, mas ouviu a voz do cordeiro lá em cima Uau. e reviveu. Não tem a ver com onde você está, mas tem a ver com a voz que você está ouvindo. Entendi. Não tem a ver com ouvir a voz da internet, ouvir a voz do presidente da República, mas tem a ver com aprender a ouvir a voz de Deus. Infelizmente, Thiago, a igreja brasileira aprendeu a falar com Deus e é lindo, temos que orar mesmo. Mas nós precisamos entrar num novo nível que é aprender. Ah, ouviu. Uau, peguei. Peguei. É a porta de informação, viu? Você acha que então a gente fala mais do que ouve? Cara, nós temos 2 ouvidos. É ou não é? É, dois. E temos uma boca. Sim, Deus já definiu tudo. sim. Não é o quanto você fala, Mas eu conto você. é o quanto você ouve. Você ouve e obedece. É isso aí. Porque o sábio não é sábio pelos níveis de palavras que ele fala, mas é o nível de intensidade que ele está pronto a ouvir. A audição é uma porta de entrada Entendi. e a fala é uma porta de saída. Entendi. Primeiro eu ouço a voz de Deus, depois eu falo com os homens. Entendi. O problema é que eu estou querendo falar para Deus aquilo que eu estou ouvindo de todo mundo, quando na verdade eu deveria falar para todo mundo aquilo que eu estou ouvindo. De Deus. Quando Deus fala, ele me cura, sim. E o povo fica na murmuração no deserto justamente por isso. O povo não ouve, mas o povo fala. A murmuração fala mais alto do que o povo, do que Deus está falando. Boa. Aqui é boa, repete isso aí, boa, boa. A murmuração às vezes fala mais alto do que a voz de Deus, porque o nosso coração, na verdade, quer ouvir aquilo que nós queremos ouvir, né? Uau. Da parte do Senhor.